10 anos após a lei antidrogas, os presos por tráfico já superam os de outros crimes no país, segundo dados do Ministério da Justiça. E sobre os usuários, quais foram os efeitos? Por que o Supremo Tribunal Federal já sinaliza mudanças na regra? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Edson Feital Leite, da 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 28 anos e já passou por 4 comarcas: Alto do Rio Doce, Jequitinhonha, Manhuaçu e Belo Horizonte, onde está há 18 anos, dos quais 14 anos como na vara de tóxico e 4 como desembargador. Doutor Edson Feital, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Não seja por isso. Muito obrigado. Bom, nós teremos também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Feital, que avaliação o senhor faz dessa lei que está completando 10 anos, analisando aí as razões das mudanças feitas e, naturalmente, os seus efeitos? Foram positivos ou não? Olha, nós tivemos efeitos positivos e efeitos negativos. Qual é o efeito negativo? Aumentou o número de tráfico de drogas. E por que aumentou o número de tráfico de drogas? Porque com a não punição do usuário, aumentou-se o número de usuários e, consequentemente, aumentou-se o número de tráfico. O lado positivo é que, antigamente, toda pessoa condenada ao tráfico de droga tinha uma pena comum em regime fechado. Hoje, sendo cidadão primário e de bons antecedentes, ele pode pegar uma pena de 1 ano e 8 meses, e que é menor que a pena anterior, e com possibilidade ainda de uma substituição de pena. Tem alguma relação o fato de ter havido também um aumento da superlotação carcerária em função também das prisões por tráfico? O aumento da superlotação carcerária se dá justamente por causa do aumento do consumo. À medida que aumenta o consumo, aumenta o número de pessoas que vendem droga. Para que você tenha uma ideia, o tráfico de droga movimenta 500 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. Isso é mais do que toda a venda de petróleo do mundo inteiro. Nós tivemos uma apreensão, a maior apreensão de drogas foi em Los Angeles, 21 toneladas. Essa 21 toneladas renderia no comércio americano 21 bilhões de dólares, que é cerca de o produto nacional bruto de mais de 100 países. Então a droga movimenta muito dinheiro e já não é de agora, né? E em razão desse fato é que eu acredito que haja até algumas campanhas patrocinadas pelos próprios produtores de droga para a liberação das drogas, porque assim eles teriam um meio mais fácil de colocar a droga no mercado. E o sistema é tão organizado, o sistema criminoso é tão organizado, que o senhor acha que o sistema de segurança está preparado para lidar com isso? Olha, o sistema de segurança não tem preparo, mesmo porque as drogas vão evoluindo. Por exemplo, a maconha que era vendida antigamente, ela tinha um teor de THC muito menor do que de hoje. Hoje ela é adulterada geneticamente. O crime organizado tem engenheiro agrônomo e químicos trabalhando em cima dessas situações. O efeito desse teor é muito maior. Muito maior do que antes. Hoje, por exemplo, nós temos drogas sintéticas que simbolizam, que imitam o efeito da maconha, da cocaína, o que dificulta, inclusive, a apreensão dessas drogas. Seria uma consequência, um efeito colateral, o fato de esse crime organizado comandar o tráfico até mesmo de dentro dos presídios? Olha, isso do comando do tráfico de drogas de dentro dos presídios é uma falta de preparo em relação a esse tipo de marginal, sabe? O traficante é um marginal completamente diferente daquele que pratica um roubo, um homicídio. E uma coisa interessante é que 90% dos furtos que ocorrem no centro da cidade de Belo Horizonte, por exemplo, estão diretamente relacionados à droga. Então a droga não é só o tráfico, ela envolve o homicídio, briga entre quadrilhas, ela envolve também o furto de pequenos objetos para se trocar por droga. Então é um crime um pouco mais complexo do que se parece. Uma outra discussão também bastante polêmica em torno disso aí é a distinção entre o usuário
e o traficante? A partir de qual momento se distingue que deixa de ser usuário para ser traficante, ou existe uma confusão a esse respeito? Não, isso aí depende da quantidade de droga que é apreendida com o cidadão, depende do local onde é que o cidadão foi apreendido, depende do histórico de vida dele, né? Então é muito comum, às vezes, o sujeito falar, por exemplo, as cadeias hoje estão lotadas de pequenos traficantes. Ora, isso é muito comum, por quê? Porque o grande traficante, ele não fica na boca de fumo vendendo a droga. Então, o que nós chamamos de vapor são aquelas pessoas que vendem a droga. E, normalmente, elas não ficam na posse da droga hoje em dia. Então, o sujeito fica, por exemplo, numa esquina vendendo droga, ele esconde no bueiro, esconde no mato, e quando chega o consumidor, ele vai lá e busca. E, normalmente, quando ele é apreendido com uma pequena quantidade de droga. Às vezes, até com uma pequena quantidade de dinheiro, mas o dinheiro é trocado no valor de que se vende a droga. Por exemplo, uma pedra de crack hoje, você compra por R$5. Então, às vezes, o sujeito é apreendido com R$200, tudo em nota de 5, o que já é um indício de que ele é traficante. É uma questão complexa, mas o juiz, com a experiência da própria carreira, ele distingue facilmente o usuário do traficante. Muito bem. Doutor Feitosa, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco só analisasse para a gente por que o Supremo Tribunal Federal pretende analisar as mudanças nessas regras. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 10 anos da Lei Antidrogas e seus efeitos e avaliações, vantagens e desvantagens. E também nesse bloco vamos discutir por que o Supremo Tribunal Federal pretende mexer nessas regras. O nosso entrevistado é o desembargador Edson Feital Leite, da 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Edson Feital, então no bloco anterior eu deixei para o senhor essa questão sobre esse debate no Supremo Tribunal Federal. Por que se pretende mudar essas regras? E parece que o ponto principal ali é a questão da descriminalização das drogas. Isso é um problema que é uma tendência mundial, sabe? A descriminalização das drogas. Só que nos países mais evoluídos não se descriminaliza todo tipo de droga. Se descriminaliza as drogas chamadas drogas mais leves. Por exemplo, a maconha, que na verdade não é uma droga leve. Está ficando, como o senhor disse há pouco, potencialmente mais nociva, né? Potencialmente ofensiva. E em algumas pessoas ela desenvolve esquizofrenia. O problema do nosso país é que, em vez de a gente debater coisas mais sérias, a gente fica debatendo situações, querendo compará-los a outros países, onde a produtividade, o dinheiro é muito maior, a assistência médica é muito melhor, a realidade é outra, né? Aqui, por exemplo, nós temos pessoas que morrem de dor de barriga até hoje. Nós estamos numa guerra aqui com o mosquito, até o Exército entrou na guerra contra o mosquito. E, ao mesmo tempo, nós estamos pensando em liberar o crack, maconha, cocaína. Como é que nós vamos fazer com isso? O argumento usado pelo ministro, acho que Gilmar Mendes, se não estou equivocado, ele diz o seguinte, que o que se faz na vida privada não afeta terceiros. Como é que o senhor avalia essa Olha, se fosse assim, era até muito bom. Mas acontece que todo usuário de droga que fica doente, onde que ele vai? Ele vai para o SUS. Quem é que paga o SUS? Somos nós que não fazemos uso de droga. Não é isso? E não é só isso. Cada tipo de droga tem uma reação. A maconha, por exemplo, ela deixa a pessoa com uma lentidão de pensamento, de raciocínio. Essas são aquelas pessoas que sentam lá naquelas pedras de São Tomé e ficam vendo o disco voador ali para baixo e para cima. O crack já é mais violento. As pessoas que fazem uso de crack se tornam super-homens, né? Então, geralmente, logo após o uso de crack, vem uma violência severa. Por isso é que esses homicídios, onde ocorre o maior número
de violência é o cidadão, é o usuário de crack. Estão sempre associados, né? Estão sempre associados. Agora, doutor Feitosa, o senhor falou no bloco anterior a respeito da vantagem e desvantagem dessa lei. Pela experiência que o senhor tem, gostaria que o senhor avaliasse esse estudo que disse que a falta de critérios objetivos da lei de drogas brasileira aumentou o encarceramento e mais, imprimiu um teor racista e social nas prisões. Olha, isso não é uma verdade, porque o tráfico de droga é muito bem definido pela lei. E todo juiz hoje, quando chega, por exemplo, numa vara específica de tráfico de drogas em Belo Horizonte, ele já tem experiência suficiente para saber interpretar e distinguir entre o usuário e o traficante. O fato de haver muitos negros na prisão se deve ao fato de que os negros hoje continuam sendo marginalizados. É a população mais pobre, né? Historicamente. Socioeconômico, né? Então, são pardos, né, que são considerados raça negra também, e o negro. E a falta de possibilidade de emprego dessas pessoas, né? E outra coisa, o tráfico é muito lucrativo. Existem bocas de fumo em Belo Horizonte, por exemplo, em que o cidadão recebe mensalmente por vendas de drogas cerca de R$100 mil. E um cidadão que ganha R$100 mil por semana, como é que ele vai trabalhar ganhando um salário mínimo? Ele não vai, você entendeu? Essa falta de oportunidade também para os jovens nas favelas, as condições, a falta de dignidade, de moradia, de saneamento, de educação, tudo isso leva essas pessoas a terem como ídolos nas favelas justamente aquele traficante que tem um carrão, que namora com as mulheres mais bonitas. Que teve uma ascensão social. Que tem uma ascensão social, né, rápida. Né? Exatamente. Então, tudo isso leva realmente algumas pessoas ao tráfico de drogas. É um desafio muito grande, então, para o sistema de segurança. Agora, nessa distinção que o senhor falou de usuário e traficante, em termos penais, como é que fica a pena de um e de outro? Olha, a pena do tráfico de droga é uma pena maior. Ela começa com a pena mínima de 5 anos. O usuário de droga hoje não tem pena. Ele não cumpre pena, ele cumpre prestação de serviço. Não é uma pena de reclusão nem de detenção, é uma pena de prestação de serviço. Se considerado como usuário. Se considerado como usuário, com possibilidade, inclusive, de tratamento. Outra coisa importante que a gente tem a dizer é o seguinte: no Brasil, não existe clínica suficiente, nem profissional suficiente para o tratamento de pessoas usuárias de drogas. Normalmente, essas clínicas são clínicas com fundo religioso, né? Prestam grande serviço, mas não têm um poder aquisitivo as pessoas que ali frequentam e elas têm pouca ajuda do governo. Agora, principalmente passando por uma crise econômica muito ruim, o Estado está deixando de repassar verbas para essas clínicas. Então, diante dessa carência de alternativas, a prisão acaba sendo o único recurso. Não do usuário, porque o usuário hoje não tem prisão, né? Você põe ele para trabalhar e fiscaliza se ele está trabalhando ou não, põe ele para frequentar algumas palestras, né? Você pode fazer, inclusive, advertência, dizer a ele: olha, a droga faz mal, você não deve usar droga. O que para mim é uma grande bobagem, porque todo mundo sabe que se a droga traz um efeito positivo no sentido de prazer, e realmente ela é prazerosa para quem usa, ela cobra muito caro por esse prazer. E todo mundo que faz uso de droga tem conhecimento disso. Da experiência do que o senhor tem aí como magistrado, de 14 anos na vara de tóxico, o que o senhor acha que pode acontecer se realmente essa descriminalização for aprovada no Supremo Tribunal Federal? Qual a consequência? Eu acho que nós vamos ter uma geração de zumbis, você entendeu? Jovens desempregados, sem estímulo ao estudo, sem estímulo ao emprego, né? O tráfico vai aumentar consideravelmente, né? Então nós temos que investir na prevenção. A droga não se restringe à prisão dos traficantes, né? Nós temos que investir na educação dos jovens, explicar o prazer que a droga traz, mas as consequências que ela produz no corpo humano, socialmente falando também, né? Porque eu já tive um caso, por exemplo, quando eu trabalhei no 2º Tribunal do Júri, de um filho que pegava o dinheiro da aposentadoria do pai para comprar crack. E um dia o pai recebeu o dinheiro e falou com ele que não daria mais dinheiro para ele comprar crack.
Ele pegou uma faca, saiu correndo atrás do pai dele. O pai dele entrou no quarto, fechou a porta, o rapaz arrombou a porta. Ele pegou um revólver, o pai do menino pegou um revólver e deu um tiro no próprio filho e acabou matando. Então, quem passa por essa experiência sabe o quanto é maléfico e quanto a sociedade vai piorar em relação a essa descriminalização da droga. Muito bem. Bom, eu vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor discutisse também com a gente a participação das mulheres nesse mundo das drogas. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo os 10 anos da Lei Antidrogas. O nosso entrevistado é o desembargador Edson Feital Leite, da 15ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Edson Feital, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do crescente envolvimento de mulheres no mundo das drogas e também nas prisões em função desse envolvimento, dessa participação no crime. Como é que o senhor avalia a situação crescente? Por que as mulheres estão aumentando a participação feminina nesse caso? É porque, em relação à mulher, a desconfiança de qualquer ilícito é mais difícil, né? E o tráfico de droga, a tendência dele é sempre utilizar ou menores ou mulheres para traficar uma grande quantidade de droga. Algumas, inclusive, utilizam de crianças, né? Já participei de um caso, por exemplo, em que uma mulher foi detida carregando uma criança e dentro da fralda dela havia 1 quilo de cocaína. Quer dizer, são pessoas que, geralmente pobres, que ganham, às vezes, R$500, R$1.000, R$2.000 para fazer esse transporte. Às vezes faz o primeiro transporte, dá certo, o segundo dá certo, o terceiro dá certo, mas tem uma hora em que elas são detidas. E isso acontece muito porque o tráfico investe muito no transporte, principalmente de droga através de mulheres. Há setores que defendem, por exemplo, que a participação das mulheres é o fato de elas estarem envolvidas com os traficantes, sejam maridos ou companheiros, que as obrigam a fazer isso. Isso pode ser considerado na hora de julgar uma situação como essa? Pode ser considerado, mas normalmente não há essa obrigação, sabe? Essas pessoas são envolvidas emocionalmente, então elas acontecem de fazer muito isso. É como também que acontece nas favelas, por exemplo, alguns casos em que os traficantes obrigam algumas pessoas de bem da favela a guardarem as drogas nas suas residências. Quando a gente consegue prova dessa situação, pelo próprio histórico da família residente, aí nós podemos até, no caso, absolver esse cidadão. Como é que o senhor avalia a iniciativa de cerca de 80 entidades de encaminharem pedido à presidente Dilma para que no dia 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher, a presidente assinar um decreto de concessão de perdão e redução de penas às mulheres condenadas até 5 anos de prisão por tráfico de drogas? Olha, isso aí sempre foi uma alternativa que o governo executivo tem de diminuir o número de presidiários nas cadeias e nos presídios. Não é uma boa solução, porque à medida em que você não pune as pessoas por um erro cometido, a tendência é continuar cometendo o erro. É como se você não corrigisse o seu filho quando necessário, né? Na roça diz que é de pequena que se distorce o pepino. Essas entidades apontam alguns argumentos. Por exemplo, o primeiro de que a maioria dessas presas por tráfico de drogas teriam sido presas flagradas com pequenas quantidades de drogas e que na maioria delas também 60%, 70% seriam mães. Como é que o senhor avalia também essa argumentação? Esse fato eles deveriam ter pensado, as mulheres traficantes deveriam ter pensado antes de praticar o crime, porque todo mundo sabe que a pena é uma pena pesada, né? Mas mesmo assim elas resolveram correr o risco. Não é um raciocínio, vamos dizer assim, científico, né?
O fato de estar grávida não quer dizer que ela está autorizada a praticar ilícitos penais. Pelo contrário, ela deveria ter maior responsabilidade, já que está gerando um filho e tem que gerar exemplo para esse filho, de não participar de um crime tão hediondo como é o tráfico de drogas. E o terceiro argumento, já dedicado ao Dia da Mulher, é que o indulto geralmente favorece mais aos presos do que às presas. Faz sentido isso? Não, isso não faz sentido, porque o indulto normalmente não olha o sexo do preso, né? Ele é de acordo com o tipo de crime e com a quantidade de pena que o cidadão foi condenado. Muito bem, doutor Feital. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho, mas eu gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu trouxe um livro do Anselmo Grum. O título é Vive-se Apenas Uma Vez. É um livro que cuida do envelhecimento com dignidade, sabe? É um livro muito interessante, escrito por um monge beneditino alemão. Esse monge tem 28 livros que são best-seller e são vendidos no mundo inteiro. E é um assunto interessante porque se trata de como a pessoa deve encarar o envelhecimento que todos nós naturalmente temos. Uma boa indicação, até mesmo no momento em que o país discute a questão da previdência, que o próprio sistema não dá conta, não está dando conta de sustentar, e seria aí uma das propostas do ajuste fiscal das contas públicas brasileiras. Doutor Feital, voltando a essa questão do tráfico de drogas, dizem que em processo de tráfico de drogas não existe direito de defesa, que a prova é a droga e ponto final. Como é que o senhor avalia isso? Olha, a prova não é só a droga, né? A prova, primeiro, para que você seja condenado como traficante, tem que se provar que você está comercializando droga. O que acontece no tráfico de droga é que 99% da prova é feita pelo testemunho de profissionais da polícia militar. E por que acontece isso? Porque jamais um cidadão morador de uma favela vai delatar ou denunciar um traficante, porque ele sabe que a consequência dele é a morte no dia seguinte. E o policial militar é ele que faz as atuações preventivas, e ele é que conhece, por estar nas ruas, os pontos de vendas de drogas, conhecendo inclusive já os traficantes, de tão natural que é a venda de drogas em determinados setores. Então o único problema que o juiz tem é confiar ou não na palavra do policial militar. Que é a única prova. Que é a única prova que você tem do comércio da droga. E normalmente eles são instruídos para que não façam a prisão no primeiro momento, que eles aguardem e verifiquem se há toda a situação, onde o sujeito esconde a droga, onde ele pega o dinheiro, onde ele esconde o dinheiro, onde ele põe a droga, tudo direitinho, para que ele, quando chegar na frente do juiz, ele conte a história, e geralmente 3 testemunhas, e as histórias têm que ser harmônicas, né? Se houver alguma discrepância ou alguma dúvida do juiz em relação aos fatos, o juiz absolve o traficante. É uma situação bastante crítica que está sempre desafiando o direito, né? A lei permite, por exemplo, a invasão de domicílio sob o argumento do tráfico? Sim, o crime de tráfico de drogas é considerado crime permanente. Quer dizer, enquanto o cidadão estiver na posse da droga, ele está cometendo crime, o que possibilita a invasão de residência para apreensão da droga e prisão do traficante. Um ex-secretário nacional de Justiça, ele apontou distorções do tipo: pessoas pobres são presas como traficantes e os ricos acabam sendo classificados como usuários. Isso é possível? Olha, quando eu trabalhava eu não fazia essa distinção não, entendeu? Inclusive eu me lembro de um cidadão que foi preso porque vendia êxtase na Universidade FUMEC, fazia o último ano de engenharia, e esse cidadão, aconteceu um caso interessante com ele, que com pouco tempo de cadeia ele pediu para conversar comigo, sabe? E chegou na minha frente, eu o atendi logicamente, ele disse: doutor, cadeia não foi feito para mim. Eu falei: não foi feito para você e nem para ninguém, mas como você cometeu um ilícito e fez uma opção na sua vida de vender droga, agora você tem que ter as suas consequências. Esse cidadão foi condenado, a pena dele foi substituída por prestação de serviço. Por quê?
porque era uma pequena quantidade de droga, réu primário. A lei possibilita isso, que é dar uma nova chance à pessoa de repensar aquilo que ela fez. E por coincidência, certa vez eu estava fazendo uma caminhada na barragem Santa Lúcia, quando de repente um cidadão bate no meu ombro, sabe? Aí quando eu olhei, era o cidadão que eu tinha condenado. E ele me perguntou: o senhor está me conhecendo? Eu o conheci, mas como eu não sabia qual era a intenção dele, eu falei assim: não estou bem lembrado do senhor não. Ele falou: pois é, eu sou aquele engenheiro que o senhor condenou. E foi a melhor coisa que o senhor fez para mim, porque a vergonha que eu fiz a minha família e meus pais passarem modificou completamente a minha vida hoje. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Edson Feital Leite, da 15ª Câmara do Tribunal de Justiça, e conversamos aí sobre os 10 anos da Lei de Drogas. Doutor Feital, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo nosso, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, se você quiser participar, escreva para o pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.